Olá, empreendedor e empreendedora. Tudo bem com vocês? Bom, muito prazer. Meu nome é Victor Cardoso e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como organizar a tua reunião de maneira correta e produtiva, tá? Se você ainda não me conhece e é a primeira vez que está por aqui, se inscreve aí embaixo. Fica por dentro de todas as novidades desse mundo empreendedor que a gente lançar para vocês, tá? E se sentir que esse conteúdo te gerou valor, deixa também a seu joinha. Bom, vamos lá pro vídeo? Vem comigo. Bom, vamos lá. Você já teve a sensação de que aquela reunião que deveria ter durado uns 40 minutos e por fim acabou durando horas? Teve a sensação de quando saiu de lá, ainda assim ficou sem saber o que deveria ser feito ao certo ou qual foi a conclusão que foi tomada naquela reunião, quem faria aquela tarefa ou até quando deveria ser feita? Pois é, esses são assuntos recorrentes em reuniões que não são organizadas de maneira correta e conduzidas de maneira correta, tá? E eu vou dar algumas dicas para você aprender a organizar a sua reunião hoje. A primeira delas é que você deve saber que a tua reunião ela começa muito antes do evento em si. A reunião começa desde o invite, que é o convite, a convocação que você faz para os seus colaboradores, funcionários, diretores de empresa, sócios e etc. O convite dessa reunião, seja por e-mail, ou seja até mesmo no boca a boca, ele deve ser feito com alguns dados que ajudem todas as pessoas a se organizarem e ficarem por dentro de todos os tópicos que serão falados naquela reunião. Sendo assim, então, o invite, que é o convite, ele deve conter alguns tópicos básicos, alguns dados básicos para que as pessoas se organizem, que são quantas e quais pessoas vão participar da reunião, o horário de início, o local e também quais os tópicos que você vai abordar nessa reunião. Isso é muito importante, tá? Porque todos os membros daquela reunião precisam se preparar para que tua reunião seja produtiva. Não adianta você querer falar sobre um assunto com alguém que não sabe sobre o assunto. E se aquela pessoa está participando da reunião, ela tem que ao mínimo saber sobre o que vai se tratar a reunião. Então, no invite, você já pode economizar um tempo bacana apresentando às pessoas qual é o tema da reunião e quais tópicos vão ser abordados nela, tá certo? Portanto, a gente entra agora num assunto que é interligado com o invite. Ao definir os tópicos que você vai tratar nessa reunião, você define uma pauta. A pauta é um documento onde vai levar todos os tópicos que vão ser abordados nessa reunião. E aí, você vai ter uma diretriz e um mapa para você seguir durante a própria reunião. Com uma pauta em mãos durante a reunião, assim que ela começar, você saberá, esse assunto eu já tratei e esse assunto eu preciso tratar. E não fica retornando aquele assunto retardatário, sabe? Onde você já está lá na frente tratando de outras coisas e tem que ficar voltando para tratar de assuntos novamente que já foram resolvidos. Então, a pauta ela vai te ajudar a economizar tempo, organizar as suas ideias e também informar os membros da reunião sobre assuntos que vão ser tratados. Uma outra coisa muito importante é o seguinte: esse método a gente chama de 3Qs no mundo do empreendedorismo. Os 3Qs são o que, quem e quando. O que acontece é o seguinte: a maioria das reuniões elas são baseadas em ações que devem ser tomadas após a reunião. E aí, como vamos então elaborar um método para que a gente realmente cumpra essas ações? Bom, vamos então elaborar um método dizendo o que deve ser feito, qual é a ação, por quem deve ser feito e quando. Se você não estipular por quem deve ser feita a ação, muito provavelmente aquela ação ou não vai ser feita, ou então não vai ser feita da maneira que deveria ser feita, com severidade e até mesmo com qualidade. Sabe por quê? Existe um ditado que é: cachorro sem dono morre de fome. Então você precisa estipular essa ação para alguém e deixar ela como responsável por essa ação. Uma pessoa só. E por que uma pessoa só? Não significa que aquela pessoa sendo responsável por aquela ação, ela vai fazer ela sozinha. Mas se aquela ação tiver algum problema, é a essa pessoa que você vai se dirigir e cobrar ela. Ou se alguma coisa der muito bem, além de elogiar aqueles colaboradores que participaram junto,
o crédito vem para aquela pessoa que geriu a ação. Você deve definir um gestor para a sua ação. Então, você definir um gestor para a tua tarefa não significa que ele vai fazer essa tarefa sozinho. Significa que ele vai ser o responsável por verificar o andamento da tarefa. Não que ele vá fazer sozinho. Você tem um time de colaboradores para isso. Mas sempre defina quem vai ser o gestor daquela ação. Quem vai ser o responsável por aquela ação. E uma outra coisa é o quando. O quando, ele é tão importante quanto o quem. Por conta do seguinte, nós seres humanos, nós somos procrastinadores naturais. Quer um exemplo disso? Quantos de nós não deixávamos para estudar aquela matéria, para aquela prova difícil na escola, no último dia? E nós precisamos então de um deadline, um prazo para funcionar. Sem prazo as coisas não funcionam. Pode ser que funcione em 10, 5% dos casos, mas não é eficiente. E se você precisa de uma empresa eficiente, de uma reunião produtiva que gere ações eficientes, você precisa estipular um deadline, um prazo, uma data para aquela ação ser concluída, para aquele produto ser entregue e etc. Tá certo? Então, sempre defina quando. Qual é a ação? Quem é o responsável por essa ação? E quando ela vai ser feita? E aí então a gente entra num último tópico, numa última dica que eu vou dar para vocês. Registrem tudo que for dito nessa reunião. Desde todas as ideias, desde todas as críticas, desde todas as ações a quem foram estipuladas e quando devem ser realizadas. É a famosa ata de reunião, que não é nada mais e nada menos do que um documento que vai levar todas as informações do que foi decidido durante essa reunião. Porque nas próximas reuniões, o ideal é que antes de você começar a falar sobre novos assuntos, novos tópicos e novas pautas, você verifique se tudo que foi combinado, tudo que foi acordado na última reunião, conseguimos concluir. Conseguimos concluir tudo que foi combinado e acordado na última reunião? Ótimo. Não conseguimos? Por quê? Vamos ver então e verificar desde a última reunião que tivemos o porquê não conseguimos chegar no nosso objetivo final. Por que não conseguimos concluir nossas ações? Ou até mesmo aquelas ideias em que tivemos um monte de ideias e um turbilhão, talvez você tenha conseguido ajustar e definir durante a semana, um mês, etc. Durante o período da última reunião até a reunião que vai ser agora, você conseguiu definir qual é a melhor ideia, ou então fazer uma junção de ideias para então elaborar um projeto, para fazer um novo tipo de marketing, para saber se está na hora de investir ou não, e etc. Tá certo? Então sempre registre tudo que esteja sido dito na reunião. Defina alguém para ser o secretário da reunião, para que faça todo o papel de secretariado e anote, registre no notebook e monte um documentinho. E mande para todos os membros que participaram da reunião para saber se eles estão de acordo. Opa, peraí, isso daqui não foi dito, ou então está faltando isso que foi dito na reunião. E dessa maneira, então, você terá uma reunião muito mais produtiva, onde valerá a pena você gastar as horas que você compra do teu colaborador, teu funcionário, para fazer reuniões. Tá certo? Eu sou o Victor Cardoso e esse é o canal O Empreendedor Moderno. Se você assistiu até o final e ainda não é inscrito, se inscreve aí embaixo. E se esse conteúdo te gerou valor e vai te ajudar a ter reuniões mais produtivas, deixa o seu joinha aí pra gente saber se você tá gostando desse tipo de conteúdo, tá certo? Não esquece também de comentar e deixar sua crítica e sugestão de quais conteúdos você quer que a gente aborde nos próximos vídeos. Compartilhe para aquela pessoa em que está fazendo uma reunião completamente bagunçada e perdendo o tempo de todo mundo, tá certo? Tchau, tchau. Um beijo e um abraço.